Lucas capítulo 8, versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedece? Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nós somos gratos a Ti por poder estar aqui nessa noite e por poder ouvir a Sua voz. Fica à vontade, Jesus, para falar conosco, para ministrar o nosso coração aquilo que somente o Senhor pode ministrar. Nós queremos ouvir Tua voz. Que todo inimigo da semente seja arrancado nessa noite. Que o nosso coração possa ser como uma terra boa nessa noite, que vai receber essa semente poderosa que é a Sua palavra. E que ao cair nessa terra boa, essa semente possa crescer, florescer e produzir frutos, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar sobre fé. Quero falar sobre a fé. Como está a sua fé? Esse é inclusive o tema dessa pregação. Como está a sua fé? Essa é uma pergunta, inclusive, que nós precisamos fazer diariamente para nós mesmos. Eu tenho aprendido, queridos, com o livro que eu estou lendo, que nós temos que conversar conosco. Por exemplo, quando Davi ele diz assim no Salmo de número 42: por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava conversando com ele mesmo, mas era como eu. E eu tenho aprendido sobre isso, que tem algumas coisas que nós precisamos conversar conosco mesmo. E essa é uma pergunta: como está a sua fé? Como está a nossa fé? Essa é uma pergunta que diariamente nós precisamos refazê-la. Porque tem dia, irmãos, que parece que a nossa fé está gigante, sim ou não? Parece que nós levantamos da nossa cama grandão, né? Fortão, que vier pela frente hoje, que não sejam pessoas, né? Vou levar aqui para, como diz na Efésios, né, Sérgio? A nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O que vier pela frente de principados e potestades, eu vou passar por cima. Em nome de Jesus, ó. Mas tem dia, irmãos, que parece que nós nem temos fé. Sim ou não? É só comigo que acontece isso? Tem dias que parece que a gente não é nem crente. Não é? Aí você olha para você mesmo assim: que isso? Você é cristão, cara. Você tem que acreditar. Mas, irmãos, a nossa caminhada é essa. Como está sua fé? Lucas 8, 22 a 25. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto
está em Jesus. Hebreus 12, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, olha. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador do quê? Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé. É aquele que nos deu a possibilidade de ter fé, e é aquele que vai fazer com que a fé tenha sentido. Quem está entendendo isso, diga amém. Então a nossa fé, ela está pautada em Jesus e é a partir dele. Essa é a primeira consideração que nós precisamos fazer. A nossa fé está em Jesus. Mas olha que interessante, olhando para esse texto, esse Jesus que nós temos fé, que nós acreditamos piamente, a Bíblia fala que ele virou para aqueles discípulos e falou assim: olha, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado. E dormiu. Ele dormiu. Eu fico maravilhado, irmãos, quando eu olho para o texto bíblico e vejo isso. Quanto que é maravilhoso você saber que Jesus Cristo, como homem, ele também teve momentos em que ele estava cansado. Sim, como homem, 100% homem, mas também 100% Deus, mas duas naturezas que não se misturavam. Como homem, ele entrou no barco, vamos para o outro lado. Dormiu. E ó, tirou um cochilo. A gente fala uma pestana. Quem que gosta de dar uma cochilada depois do almoço? Levanta a mão. Tirou aquele soninho. Eu amo. Está comendo muita farinha branca. Só não pode virar a tarde toda dormindo, né? Soninho. Mas vamos lá. Ele dormiu, irmãos. Isso é maravilhoso quando a gente olha para o texto e vê que Jesus Cristo, ele veio como homem, mas ele também veio como Deus. E olha que interessante, bem rapidinho para nós entendermos o ponto da fé. 3 coisas que nós precisamos entender dentro desse texto. A primeira coisa, irmãos, é que em algum momento da nossa vida, nós somos cristãos, e em algum momento nós precisamos entender como está a nossa fé. E a gente pode, como pessoas, humanos, 3 coisas a respeito da fé. A primeira, nós podemos ter uma fé pequena, podemos ter uma fé grande, ou podemos não ter fé. Essa última eu não vou entrar nessa questão, porque é a questão da incredulidade. Eu não estou falando aqui nessa noite para pessoas incrédulas. Estou falando aqui para pessoas que acreditam em Senhor Jesus, amém? Acreditam no nosso amado Senhor Jesus. Nesse terceiro ponto eu não vou falar, mas eu precisava trazer à tona de que é uma verdade. Tem pessoas que você vai conversar com ela e que ela não acredita. Sim ou não? Quantas pessoas que você foi conversar, falar de Deus, falar daquilo que Deus já fez na sua vida, falar daquilo que você tem experimentado, provar e ver de que Ele é bom, e mesmo assim as pessoas, sei não, será? Sei se isso aí é verdade não. Então isso é incredulidade. Mas eu quero falar, irmãos, eu quero que a gente
respeito de ter uma fé pequena ou ter uma fé grande. Qual é a diferença? A primeira coisa, irmãos, caminhando no texto, vamos lá. Agora sim, já dentro da pregação. Versículo 22, Jesus Cristo fala assim, olha, a Bíblia fala assim: aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para a outra banda do lago, e partiram. Esse texto esse versículo me chama muita atenção, porque todos nós estamos vivenciando isso aqui. Porque há 20 anos atrás é como se Jesus Cristo tivesse feito esse convite para mim, Fernando. É como se Jesus Cristo tivesse falado assim comigo: entre no barco, vamos para o outro lado. Talvez para você foi há 10, ou talvez para você foi há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, mas em algum momento da sua caminhada, Jesus Cristo falou assim: entre no barco, o barco da fé, e vamos para o outro lado. Essa é uma verdade. Estamos indo com Jesus Cristo para um lugar eterno. Estamos indo com Ele, nós precisamos confiar nele. Se Ele nos chamou para ir para o outro lado, nós precisamos acreditar. Essa é uma verdade. Senhor, o que tem do outro lado? O que vamos fazer do outro lado? O que nos espera do outro lado, irmãos? Isso é com Ele. Eu sei que o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Eu sei disso. Eu sei que é espetacular, porque tudo que vem de Deus é sobrenatural. Então, irmãos, Jesus está nos levando para o outro lado nessa caminhada. Mas olha que interessante, ele falou: passamos para o outro lado do lago, para a outra ponta do lago. Versículo 23, acompanha comigo. E navegando eles, Jesus adormeceu. E a Bíblia fala: e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Duas coisas que aconteceu: ele dormiu e a tempestade veio. Versículo 23 está falando. Jesus Cristo dormiu e a tempestade veio. É tão interessante, irmãos, que muitas das vezes esse é o nosso sentimento. Quando a tempestade vem, às vezes nós pensamos que Ele está dormindo. Às vezes nós pensamos que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está nos escutando, que Ele está a parte daquilo que nós estamos vivendo. Mas não, queridos, Ele não está a parte, Ele está vendo tudo. A Bíblia vai dizer que não sobreveio a vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus para que não deixais de ser tentados além daquilo que podeis, ou antes, com a tentação Ele vos dará o escape. 1 Coríntios 10:13. Então, não vai vir sobre nós uma provação que não seja de acordo com a plena vontade de Deus, ao qual Ele vai permitir para que possamos lá na frente glorificar o nome dEle. E olha o que a Bíblia está dizendo: que Ele dormiu e a tempestade veio. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Na nossa caminhada, mesmo estando com Cristo, e glória a Deus por isso, sempre terá tempestades, sempre terá dificuldades, sempre terá lutas. Se algum dia alguém falou com você: entregue a sua vida para Jesus, que as suas lutas se acabarão, quero te dizer que essa pessoa te enganou, porque o próprio Jesus disse, João 16:33, em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estamos ligados a Ele,
Nós vamos vencer as dificuldades como Ele venceu, como Ele superou. Então, irmãos, sempre terá dificuldades. Um dia alguém me disse: olha, se a sua vida está indo tudo calmo, se preocupe, porque tem alguma coisa errada nela. Porque a nossa vida é assim, irmão. A nossa fé, a Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer, daqui a pouco nós vamos ler esse versículo, mas antecipando, Pedro vai dizer que a prova da nossa fé ela é feita como o ouro é refinado no fogo. Então, como a nossa fé será provada se não for pelas lutas, pelas dificuldades? Note-se que todas as vezes que Jesus Cristo chamou a atenção dos discípulos, era porque eles não colocaram em prática a sua fé. Porque eles não olharam para Jesus da forma que eles deveriam olhar. Sempre terá. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Da mesma forma, irmãos, que sempre vai haver dificuldades, lutas. Eu não sou profeta do caos. Não vim aqui para falar para você: olha, você só vai passar por não. Quero te dizer que sempre terá Deus também. E isso é maravilhoso. Sempre tenho dificuldade, pastor. Quantas pessoas que às vezes falam: pastor, sai de uma luta e entra em outra. Parece que é o mineiro fala assim: parece que é um trem mesmo. Eu saio de um e entro no outro. Irmãos, Jesus Cristo é contigo. Mateus 28:20 vai dizer: eu vou estar com vocês todos os dias. E Ele é suficiente. Deixa eu te dizer isso nessa noite. Jesus, quem aqui tem a plena certeza que Jesus está do seu lado? Irmãos, Ele é suficiente. Olha que interessante, vamos lá. Despertaram Ele. Versículo 24, acompanha comigo. Chegando-se a Ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Algumas traduções vai dizer: estamos morrendo. E Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez silêncio. Aqueles homens viraram e falaram assim: ó, estamos morrendo. Uma coisa que eu aprendi com esse texto, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, que Jesus, nessa ocasião, Ele não se importa de ser despertado. Às vezes alguém te chama, você está dormindo, você fica nervoso, né? Você acorda assim no meio de mau humor: por que me chamou? Está com um soninho bom. Mas nesse caso aqui não é isso. Jesus Cristo, irmãos, Ele não se importa de ser chamado. A Bíblia não vai anular a Bíblia. Mateus 7,7 vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrarei. Mateus 7,7, irmão. Todas as vezes que você clamar por Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, Ele vai te responder. Então você precisa ter a plena certeza disso, que Jesus Cristo Ele está com os ouvidos abertos. Isaías 59: os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, as suas mãos não estão recolhidas para que não possa nos alcançar. Todas as vezes que eu precisei falar com Ele, Ele me ouviu. Todas as vezes. Até quando eu pensava que Ele não ia me ouvir, Ele me ouviu. E olha que interessante, eles despertaram Ele. Mas o problema aqui, irmãos, que deixou Jesus Cristo um tanto quanto chateado com eles, porque Ele chamou a atenção deles, foi o fato deles não terem colocado a sua fé em ação. Eles viraram para Jesus Cristo e falaram: Senhor, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Quando eles dizem estamos perecendo, eles estavam incluindo também Jesus. Eles estavam incluindo Jesus Cristo, que estava ali tranquilo, dormindo.
nós precisamos entender nesse texto: aquilo que tira a minha paz não tira a paz de Deus. Os discípulos estavam preocupados, Jesus Cristo estava tranquilo. Entende? Nós precisamos olhar para esse texto, irmãos, e entender que todas as vezes que nós temos uma fé pequena, nós corremos o risco de fazer ou viver de uma forma que não agrada. Aqueles discípulos, eles tinham naquela ocasião uma fé pequena, porque eles não fez da forma em que eles deveriam fazer. Mas olha que interessante, a forma como eles falaram: estamos perecendo. E a fé pequena te faz duvidar, ainda que por um pouco tempo, do que Jesus é capaz de fazer. Se nós temos uma fé pequena, ainda que seja por um segundo, por um pouco tempo, por um instante, em algum momento, essa fé pequena vai te fazer oscilar a fé. E vai te fazer duvidar, porque quando eles viraram para Jesus e falaram: olha, mestre, estamos perecendo. Eles estavam duvidando que se Jesus Cristo está no barco, o barco não vai afundar. Você pode dizer isso para o seu irmão, para seu irmão que está do seu lado: olha, se Jesus Cristo está no barco, ele não vai afundar. Irmãos, a fé pequena, entenda algo: um cristão, ele jamais pode duvidar. Um cristão de verdade, que ele não pode cair no desespero. Porque quando nós caímos no desespero, nós estamos falando: olha, e agora? O que vai ser de mim? Cristão, irmãos, ele precisa viver como o apóstolo Paulo ele falou aos Filipenses, capítulo 4, abre aí. Olha o que Paulo falou. 4, versículo 11 até o 13. Ele vai dizer, olha, no 10: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente de reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. 11: não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13: posso todas as coisas naquele que me... Então, irmãos, o cristão ele tem que viver dessa forma. A escassez chegou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tempestade chegou. Vai passar. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, queridos, muitas das vezes nós temos uma pequena fé, porque nós não vivemos dessa forma. Quantas pessoas que se desesperam, quantas pessoas que se desesperaram, que deixaram de caminhar com Cristo, porque não conseguiram colocar os seus olhos, lembra de Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador. Olhar firmemente, colocar os olhos nele e não tirar mais. Quantas pessoas que se desesperaram, a doença chegou, o desemprego chegou, as lutas chegaram, e aí
as pessoas não conseguiram raciocinar e disseram: onde está esse Deus que eu entreguei a minha vida para Ele e parece que agora a minha vida está pior do que antes? Mas não. Deus permite lutas, sempre permitiu na vida dos seus filhos para provar a nossa fé, para que daqui a pouco Ele possa permitir também a bonança, da mesma forma que veio sobre aquele barco e os discípulos olharam para Ele e falaram: uau, que é esse? Cadê o mar? E os ventos lhe obedecem? É o mesmo Jesus que você entregou sua vida para Ele. É o mesmo Jesus que você convidou Ele. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. É o mesmo Jesus que um dia você abriu a porta para Ele entrar. Mas só deixar entrar, queridos, não é o suficiente. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Só entrar no barco não é suficiente. É necessário você acreditar que aquele que te chamou para chegar do outro lado é suficientemente capaz de te fazer enxergar uma bonança em meio à tempestade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do nosso Deus. E aqueles discípulos, o que eles demonstraram? Falta de confiança nele. Onde está a nossa fé, irmãos? Onde está a nossa confiança? Se a sua confiança está no seu braço forte, quero te dizer, está errado. Porque você não tem braço forte. Nós não temos braço forte. Se a sua confiança está na sua saúde, se a sua confiança está no seu trabalho, se a sua confiança está no seu diploma, se a sua confiança está na sua boa oratória, se a sua confiança está nas suas qualquer coisa que você faz, está errado. A nossa confiança tem que estar em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. É tão interessante que essa mesma passagem está lá, estão nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses três livros têm essa mesma passagem. Lucas 8:22, Mateus 8 e Marcos 4. Você vai encontrar essa mesma passagem. Inclusive Marcos vai dizer que os discípulos falou diferente: mestre, não te importa que nós morramos? Lógico que ele importa conosco. Ele se importa conosco. Mas nós precisamos entender, olha, e aqui é o ponto de como está a nossa fé. O que tem nos controlado? O que tem te controlado? Naquele ponto, irmãos, a Bíblia fala que aqueles homens acordaram ele e claramente eles mostraram que eles estavam agitados, perturbados. Quantas pessoas que estão vivendo assim, queridos, que estão sendo controlados pela sua agitação pessoal. Tem hora, irmãos, que nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. No meio da agitação ele também fala, mas ele fala também no meio do silêncio. Ele fala também em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 1. Está entendendo essa palavra de bebê? 1 Pedro 1:3. Pedro vai dizer assim: olha, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, para que a prova do quê? Da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor. Diga assim: louvor. Está muito fraco, fala assim: louvor, honra, glória na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que Pedro está dizendo, irmãos. Ainda que agora importa e seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Por quê? Para que a prova da vossa fé é a prova da nossa fé. A nossa fé é provada, irmãos. Não pense você que a sua fé não será provada. Ela vai ser provada. Se os primeiros discípulos tiveram a sua fé provada, e sabe como que a fé deles foi provada? As pessoas perguntavam para eles: olha, você reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Ele: sim. Negue ele. Não vou negar o que conhece. Então era decapitados, era lançado nas arenas para os leões comer. Entende? Muitos foram assim, irmãos. É só você ler a história do cristianismo. Era a prova da fé daqueles homens, daquelas pessoas. E hoje as pessoas estão negando a Cristo por coisas pequenas, sabe, por coisas que nós tínhamos que, sabe, agarrar nele e falar: não. Que é isso? Isso aqui não é nada em relação ao meu Deus, ao Deus que eu estou servindo. Tiago 1:2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo ou grande alegria quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Coloca a mão no coração e fala assim: Senhor, eu quero ter paciência. Irmãos, olha o que Tiago está dizendo. A prova da vossa fé vai produzir paciência. Então, quando nós pedimos a Deus: me dê paciência, em algum momento Ele vai te dar uma prova. Em algum momento você vai ser provado. Alguém vai pisar no seu carro. Alguém vai falar alguma coisa que você não quer ouvir. E como está a sua fé? Como está o seu coração? Se você está querendo mais paciência, e quando vem a dificuldade, vem a prova, vem a luta, você virou as costas para Ele. Você deixou de olhar para Ele. Eu quero falar, é que nem menino pequeno faz bico. Não quero mais não. Não pode ser assim. Deus permite tempestades. Guarde isso no seu coração. Deus permite tempestades, dificuldades, ventos fortes, mar enfurecido. E às vezes, irmãos, tudo vai parecer que está dando errado. Sabia? Às vezes tudo vai parecer que está tudo errado. Pô, o mestre está aqui, está dormindo, o vento forte, a água entrando dentro do barco. Como pode tudo isso acontecer? Mas o mais importante de tudo, guarde isso no seu coração, é quem está contigo nesse barco.
Essa é a maior importância de todas as coisas. E eu quero te dizer algo nessa noite. Talvez ao pregar essa palavra você disse: eu tenho uma pequena fé. Isso não pode ser um motivo para você entristecer o seu coração. Porque aqueles discípulos, mesmo tendo uma pequena fé, eles provocaram o sobrenatural. Mesmo tendo acordado Jesus, mesmo tendo falado algo que Jesus Cristo não queria ouvir da parte deles, mas mesmo assim, irmãos, eles acordaram ele. Mestre, nós estamos perecendo. E quantos de nós que paramos de clamar? Quantos de nós que paramos de dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu careço da Sua misericórdia? Mesmo tendo uma pequena fé, você pode acertar. Aqueles discípulos fizeram algo que não agradou o coração de Cristo, mas em algum momento eles acabaram acertando, porque eles não recorreram para uma pessoa que não podia fazer nada, eles recorreram para Jesus, irmãos. Eles foram até aquele que é poderoso. A Bíblia fala que ele estava na fundação de tudo. Quando o mar foi criado, ele estava lá. É lógico que ele ia ter poder sobre o mar, sobre as ondas, sobre as águas. É lógico que ele ia ter poder sobre o vento. Então, a quem nós temos recorrido? Primeira coisa, quem está no barco? Segundo, se a nossa fé é grande, nós precisamos entender. E o simples fato dele estar conosco no barco é suficiente. Mas se em algum momento a nossa fé foi pequena e nós acordamos a Ele e nós não fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito, mas se nós corremos para Ele, queridos, Ele vai te surpreender. Mesmo assim, porque Ele vai dizer: olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é o menor grão de todas as hortaliças, e te disser: lança-te aquele monte ao mar, assim será feito. Mas eu quero te dizer, olha, Ele espera que nós tenhamos uma fé grande nele. Ele espera que nós acreditamos piamente. Lembro de uma situação, irmãos, que eu passei, dificuldade financeira. Nós passamos na minha casa. E nessa situação, eu lembro que eu estava preso em 2011, e nós não tínhamos condição mais financeira. O dinheiro tinha acabado comigo. Preso, sem conseguir recurso, tive que voltar, né, naquela situação para poder pagar pelos meus erros do passado. E a cidade ela conta que um dia ela falou assim para o Senhor, na oração: Senhor, eu não tenho mais nada, não tenho dinheiro nenhum para me comprar as coisas para mim levar para o meu marido, para a prisão. E também não tenho para me comprar as coisas para dentro de casa. Mas eu creio que o Senhor é fiel. E ela conta, irmãos, que ela acabou de fazer essa oração. Pode perguntar para ela. Uma pessoa, um amigo meu, bateu no ponto. E falou: olha, eu vim aqui trazer esse valor para vocês, porque Deus tocou no meu coração para trazer esse valor aqui para vocês. Porque eu acredito que Deus ele tem algo para fazer na vida de você. Então, irmãos, como está a nossa fé?
no meio da dificuldade. Quando as lutas vêm, para quem você tem recorrido? Para quem você tem olhado? Porque a Bíblia vai dizer que Pedro, quando Jesus Cristo foi andando por cima das águas, Pedro falou: Senhor, se és tu, deixa-me ir até o Senhor. Jesus Cristo falou: ele andou. Mas a Bíblia fala que quando ele olhou na força do vento, ele começou a afundar, começou a perecer. E ele falou: Senhor, salva-me. Jesus Cristo, puxou para cima. O mesmo Deus que te faz andar sobre as águas é o que te puxa quando você está afundando, te está afundando. Porque não é sobre ele o afogamento, é sobre a nossa fé, é sobre para quem eu estou olhando. Se você parar de olhar para ele, você vai afundar. Se eu parar de olhar para Jesus, eu vou afundar. Se você começar a focar demais nas outras coisas, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer o culto, eu preciso louvar hoje. Irmãos, você vai afundar. Você tem que entender, irmãos? Para quem você está olhando? Para quem? Como está a nossa fé? Eu tenho que bater minha netinha. Quem está a nossa fé? Quando você sai para trabalhar e às vezes, irmãos, não bate a sua meta. Quando você tem que pagar um boleto e às vezes você não conseguiu, o dinheiro não veio ainda. Entende? Quando o filho está doente, quando o médico diz: não tem jeito não. Quando uma amiga te diz, fala: estou com câncer. Vamos lá, irmãos. Nós estamos cercados dessas coisas. Quando o problema emocional te vem, quantas vezes você percebe que você está adoecendo, que a depressão está batendo na sua porta, para quem você está olhando? Para quem estamos olhando? Para finalizar, sobre as lutas, Filipenses 1:29. Porque a vós nos foi concedido em relação a Cristo. Em relação a quem? Em relação a Cristo. Não somente crer nele, como também padecer por ele. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Não existe privilégio maior porque você saber que em relação a Cristo te foi dado o privilégio, nos foi dado o privilégio de não somente crer antes, mas também padecer por ele. Queridos, nós poderíamos padecer por tantas coisas, mas se vamos padecer por Cristo, vale a pena. Vale a pena carregar o nome de cristão. João 16:33, eu já falei. Atos 14:22. Como está a sua fé? Atos 14:22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer permanecer no quê, irmãos? Então olha para vocês verem. Peraí. Aqui a Bíblia está dizendo que ali logo depois da vida descida do Espírito Santo, do Pentecostes sobre os discípulos, já existia essa exortação que nós estamos vivendo. Permaneça na fé. Quanto mais hoje,
Se naquela época, Sérgio, já existia essa exortação, permaneça na fé. O coxo andou, o cego enxergou, permaneça na fé. Permaneça na fé. Imagine hoje, irmão, 2024, maldade se instaurando, reino contra reino, pai matando filho, filho matando pai, amor de muitos esfriando. Imagine hoje. Você acha que hoje nós não temos que permanecer na fé? Ainda mais precisamos permanecer na fé. E olha o que a Bíblia diz: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mateus 7,13: entrar pela porta estreita, caminho estreito, caminho dificultoso, mas vai valer a pena. Amém? Como está a sua fé? Sua fé precisa estar firmada na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Hebreus 12, mais uma vez, volta a dizer: olhando firmemente, fixamente, algumas traduções vão dizer, para o autor e consumador da vossa fé. Ele é o autor, ele é o consumador. Fique sobre seus pés para que possamos orar nessa noite.